Então botei, a princípio está gravando, tá? Então eu vou para lá e vou colocar, vou abrir nossa aula de dispersão e vou colocar para vocês verem. Então nós já tínhamos falado sobre isso, que tem 3 tipos de dispersão: a desvio médio, né? Deixa eu abrir a apresentação. A desvio médio, que é essa daí, a variância e a desvio padrão. Aí eu peguei e mostrei a fórmula do desvio médio de uma maneira mais feia, mas que foi o que a gente já fez, né? A gente faz de uma forma, então ela parece que ela é muito feia, mas não é. Aqui você calcula o desvio, quando você pega o teu valor e subtrai da média dos valores. Quando você subtrai, você está tendo o desvio de uma delas. Se aquela ali se repetiu várias vezes, então você vai pegar quantas vezes ela se repetiu e multiplica pelo aquele desvio que você teve. E aí depois você vai somar com a segunda nota que você tem, menos o x bar, que vai ser, aí você vai ter o desvio, e aí você vai multiplicar pelo número de vezes que aquela teve. Depois você vai somar de novo com a outra, e aí tu vai somando tudo. Então vai dividir pelo número de amostras que você teve. Então, se você tem 5 notas, então você vai dividir por 5. E aí você vai ter a média dos desvios, desvio médio. Tá? Então, mas isso foi o que a gente já fez naquele cálculo. Vocês fizeram, alguns mandaram para mim para mostrar se estava certo. Eu falei, pô, tá legal, tá isso aí. Só que eu não usei essa fórmula. Eu vim fazendo devagarinho, sem aparecer a fórmula. Agora eu botei a fórmula para a gente visualizar isso aí. Então, aí ele vem mostrando o que é cada uma coisa dessa daí no nossa. Isso foi mostrado tudinho na aula passada. E aí eu disse que o desvio médio mede a média dos desvios, sendo o desvio o módulo da diferença ocorrida entre a média dos dados e o próprio dado. Então, é uma coisa que parece assim, meio confusa, mas é exatamente isso que a gente faz. O desvio médio é a média dos desvios. Só que o desvio vai ser o módulo da diferença. A gente já viu que é aquele módulo que fica entre barras, ocorrida entre a média dos dados e o próprio dado. Então é o que a gente fez. Aí já nesse outro caso aqui, eu mostro para vocês a variância. Eu não sei nem por que ela sumiu o título. Eu tenho que consertar isso aqui, que não é uma questão de ordenar lá. Viu? Então a variância. Só que a gente tem que prestar atenção na variância, que ela existe 2 fórmulas para você calcular. Então quando você olhar lá, vai falar assim, pô, Lisboa, você só me deu uma e tem 2 fórmulas? Aí vai ter outros que vão falar aí, não, tem 3. Não, ela na verdade ela só tem 2, que seria essa populacional, que está aqui à esquerda, e a amostral, que está à direita. Aí a de baixo. A de baixo, gente, é porque quando a gente calcula a média, quando ela é a amostral, a gente calcula com o x barra. Quando ela é populacional, a gente calcula como mi, a média populacional. Só que como eu estava explicando na aula passada, é que nem você escrever casa com Z e casa com S. Quando o cara escreve a casa com S, ele escreveu tudo certo, tudo do jeito que tinha que ser. Quando ele escreve casa com Z, o cara vai falar para ele o seguinte, olha, o que eu estou querendo era justamente entender o que você falou, mas se você falou casa, eu entendi que é casa. Só que o fato de você ter escrito com S, com Z, faz com que a tua escrita esteja errada, mas
identificou direitinho, aquilo é uma casa. Então você tem a figura da casa, o cara olha para aquela figura e escreve casa com Z. É como vocês fazem quando você pega a fórmula, ao invés de usar a média amostral, você usa com X barra. Mas quando você pega a populacional, você teria que fazer com Mi. E ao invés de fazer com Mi, tu faz com X barra. O cálculo é o mesmo, os valores são exatamente iguais, o que tu vai fazer é igualzinho. Só que você botou a letra errada. O fato de botar a letra errada mostra que você não sabe escrever bem, mas que você sabe identificar o que é casa e o que não é casa. É a mesma coisa aqui. Quando você escreve com U, você identifica bem o teu conteúdo que você estudou e sabe que o Mi, esse Mi que você usa, é populacional. Quando você, ao invés de usar o Mi aqui, você usar o X barra, o cara vai entender que você está fazendo populacional porque ele vai ver que você dividiu aqui por N. Você divide por N. Porque se você fosse fazer o amostral, você teria que dividir por N menos 1. Então você sabe que tem a diferença na letra só. Mas no cálculo, não. O cálculo é igual. Então, essa forma de escrever é a correta. Essa forma daqui é o que as pessoas escrevem erroneamente, mas se for fazer o cálculo por aqui, você vai chegar ao mesmo resultado do cara que fez por aqui por cima. O cálculo é exatamente igual. Porque ele está calculando populacional. E ele sabe que é populacional porque ele está pegando, dividindo pelo número aqui da população dele. Quando ela é amostral, ele tem que dividir pelo número da amostra menos 1. Entendeu? Então, quando o cara faz ou por essa, eu não vou dar errado. E se você olhar na internet, você vai encontrar a fórmula escrita assim e a fórmula escrita assim. Aí tu vai falar, caramba, qual das duas? As duas são as mesmas, só que o cara deveria estar escrevendo Mi para populacional ao invés de X barra. E esse cara daqui está escrevendo certinho, é X barra mesmo, e aqui o N é N menos 1, não é mais N. Esse N daqui é N da amostra, o número de amostras que você tem. Esse N daqui é o número da população que você tem. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente trabalha com o amostral, quando trabalha com números que são grandes. Mas quando você tem uma população muito pequenininha, não vale a pena você trabalhar com a amostra, então você trabalha com a própria população. Se eu estou falando, por exemplo, dos brasileiros que vão votar para governador agora, não, para prefeito, o voto agora é para governador, né? Então, se eu for pensar nos brasileiros que vão votar... Oi? É para vereador. Para vereador? Não, mas não tem só vereador, tem governador também. Ah, tem? Tem. Tanto que o Eduardo Paz, o Crivella, tá todo mundo aí brigando para isso. Para governador também. Entendi. Tá? Então, tem essa coisa. Se eu pensar em todos os brasileiros, esse número é muito grande. Então, na hora que a gente for trabalhar aqui, com uma população dessa, não tem como. Então, você vai ter que pegar uma amostra daquilo ali e trabalhar com essa amostral. Então, no caso, quando a gente trabalha com números muito grandes, a gente trabalha com amostral. Mas quando eu falo assim de uma turma de 10 alunos, caramba, é muito pouco. Para que eu vou pegar dos 10, vou pegar só 5 para poder trabalhar ali? Eu trabalho com os 10 logo. Então, quando ela é populacional, a gente manda essa fórmula daqui da esquerda, as duas. Tanto faz uma ou a outra, para mim, tanto faz. A mais correta é a de cima. Tá? E quando for amostral, que você estiver trabalhando com uma parte do todo, então é a amostra que você tem, aí a gente tem que trabalhar com esse tipo de fórmula daqui.
Tá? Então a diferença é essa daí. Tá? Todas as duas estamos calculando a variância populacional ou a variância amostral. Tá? É claro que no problema ele vai te dando as dicas do que você está fazendo, se é com uma população ou se é com uma amostra. Tá? Então a gente vai ter essa noção. O que isso muda em relação ao nosso valor, do que a gente já estava calculando? É que aquilo que a gente bota aqui, ó, como xi menos u, que a gente estava colocando como barra, aqui a gente vai elevar ao quadrado. E aí você vê que não tem motivo para eu colocar barra. Por que não tem motivo? Porque quando eu boto barra, eu estou garantindo que o meu resultado vai ser positivo. Ok? Porque entre barra quer dizer módulo daquilo. Então módulo só vale o valor positivo daquilo. Só que quando eu boto um número aqui, uma diferença, e eu coloco ao quadrado, tanto faz se o número que vai ficar aqui dentro é negativo ou positivo, porque negativo ao quadrado vai dar positivo. Então, se eu pegar menos 2 ao quadrado, dá 4. 2 ao quadrado, dá 4. Então, tanto faz se vai dar negativo aqui ou positivo aqui, quando eu elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, não há necessidade de eu botar barra. Se fosse cubo, se fosse ao cubo aqui, ao invés de quadrado, aí ferrou. Porque se for ao cubo de um número negativo, vai dar número negativo. Mas se for cubo de número positivo, vai dar positivo. Então aí eu precisaria da barra. Mas sendo ao quadrado aqui, gente, a diferença daqui vai dar sempre positiva. O positivo, pelo número de vezes que ele fez, vai dar positivo. A soma de tudo isso vai dar positivo. Dividido pelo número positivo, vai dar tudo positivo. Não tem como dar negativo aí. Tá? Então, o quadrado daqui, a diferença dessa fórmula para outra, que a gente trabalhou de desvio médio, é que ele não tinha esse quadrado e tinha a barra. A barra era para garantir que ele ia dar positivo. Agora, o quadrado, ele faz parte da tua fórmula. E se ele faz parte da fórmula, você sempre vai ter que elevar ao quadrado, então não tem motivo nenhum para a gente botar barra. E essa letra que está aqui na frente, recordando a vocês, é a letra sigma. É a mesma letra que está aqui, ó. Essa letra aqui, ó, que parece um M deitado, também é sigma. Um é sigma maiúsculo e o outro é sigma minúsculo. Tá? Então a variância vai ser, o símbolo para variância, tem gente que coloca Vzão, tá? Mas o símbolo da variância a gente coloca sigma ao quadrado. Então, se eu estou querendo calcular a variância de alguma coisa, eu boto sigma ao quadrado, vai ser igual a, aí faço o cálculo e vou descobrir o valor da variância. Se for essa variância for amostral, não for populacional, ao invés do sigma, nós utilizamos a letra S ao quadrado. Então, a variância da amostra, ou uma variância amostral, vai ser S ao quadrado igual a, aí vai ter um valor que a gente vai ter para a variância. Tranquilo até aí? Sim. Tá? Aí, no próximo é o desvio padrão. E o desvio padrão também a gente vai ter a mesma situação, o populacional e o amostral. Tá? Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é nada mais, nada menos do que você tirar a raiz quadrada da variância. Se você pegar a variância e botar ela ao quadrado, tirar a raiz quadrada dele, né? Ao quadrado não, tirar a raiz quadrada da variância, você vai ter exatamente esse cara daqui, que é o sigma sozinho. Sigma sozinho quer dizer desvio padrão. Se é sigma ao quadrado, ele é a variância. Então é isso aqui, ó, matematicamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar isso aqui rapidinho, que isso aqui é bobo. Só para... Cadê meu filho?
Vou mostrar para minha canetinha, não? Tá revoltadinho comigo? Tem algo que não tá, hoje não tá batendo legal, não. Nem a caneta ele tá querendo liberar para mim agora. Cadê? Eu vou... Revisão. Ele ficou com uma canetinha aqui boba pra caramba. Vamos ver se dá pra ver. Então imagina você isso aqui, ó. Não ficou nem direito ali. Sigma ao quadrado. Se eu pegar e tirar a raiz quadrada disso, eu vou ter o desvio médio. Que o símbolo é esse daqui, ó, sem o quadrado em cima. Então, o que é o quadrado? É pegar, cortar isso daqui com a raiz. Então, o sigma ao quadrado vai ficar igual a sigma. Então, na verdade, o sigma, a raiz quadrada do sigma ao quadrado. Ou seja, isso daqui é variância. Então, a raiz quadrada da variância vai te dar sigma. E quem é sigma sozinho, sem um quadrado? É o desvio padrão. Então, na verdade, é isso. É uma coisa muito boba aí. E, na verdade, o pior de tudo é você achar a variância. Porque se você achou a variância, pega aquele valor e tira a raiz quadrada. Aí você tem um desvio padrão, que é o sigma. Deixa eu dar um outro exemplo aqui mais visível. Vamos supor que você tenha calculado a variância, que você calculou a variância e descobriu que a variância é 16. Aí eu pergunto, qual é o desvio padrão? Aí você vai ter que pegar lá. O desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 16. Então, o desvio padrão vai ser igual a 4. Então, é dessa maneira. Calcular o desvio padrão é só pegar o valor da variância e tirar a raiz quadrada dele. Acabou. É a coisa mais boba que tem. Dúvida nisso, gente? Não. Tá? E aí eu peguei e botei um exercício que a gente pode brincar, começar a brincar com isso daí, depois vocês acabem aí entre vocês aí, e aí a gente corrige na próxima aula, se não der para terminar nessa aula, tá? Vamos ver, se der para terminar, a gente termina agora. Então coloquei exercício. Considere as notas dos alunos do professor Charles Francis Xavier, as notas de física que ele obteve foi Logan, que é o Wolverine, 5. Scott, Cíclope, 7,5. Ororo, que é Tempestade, 8. Hank McCoy, o Fera, 10. Heaven, a Vampira, 5,5. Jean Grey, a Fênix, 9,5. Remy Gambit, 7,5. E Warren III, que é o Anjo, 8. Então, é a nota deles em física. Oi? Eu na vida sou Wolverine, só tiro a nota baixa. É que o Wolverine é mais da porrada. Ele é pouco raciocínio. Ele, a vampira... Exatamente eu. Não sou muito bom nisso, não. Mas a gente não é igual ao Wolverine, não. A gente é mais igual ao Hank, que é o Fera, que é inteligente. Tá? E a Jean Grey, que numa parte ela é só Jean Grey, aquela que tem os poderes parecidos com o do Xavier, e depois que ela passa a ter passa a ser a Fênix, aí ela já é mais do mal, ela já é mais destruidora. Mas é isso aí. Bom, só para uma brincadeira, e ao mesmo tempo a gente está brincando, a gente está aprendendo. Então aí tem os dados todinho das notas deles, e aí vem a pergunta. Determine. Então a primeira coisa que a gente vai calcular, tabela da nota XI e FI da frequência das notas. De cada uma das notas aí você vai ter uma tabela nota
e frequência, quantas vezes aquela nota apareceu. Depois, a gente vai determinar a nota média desses alunos no Instituto Xavier em física. Então, vamos ver qual é a média das notas lá deles. Depois, vamos calcular o desvio padrão, o desvio médio dessas notas, depois a variância delas e, por último, o desvio padrão delas. Então, nós vamos fazer aquilo que a gente já fez antes, tá? Vamos fazer tudo de novo. Agora, sabendo que a gente não vai parar mais no desvio médio, a gente vai vir direto, vamos para a variância e o desvio padrão. E vocês podem depois continuar isso daí, fazendo aquelas outras que vocês já fizeram, continua ela fazendo dessa maneira. Então, como seria a primeira etapa dessa história? A primeira é construir uma tabela. Eu pegaria aqui... Caramba. Eu colocaria aqui letra A, para começar, para mostrar que eu estou fazendo isso. Colocaria um traço. De um lado eu coloco o XI e do outro lado eu coloco o FI. E começo a organizar eles, tá? Então veio lá, o ideal disso daí é que ela esteja numa ordem já crescente, perdão, não decrescente, que é melhor, o rol, escrevendo em forma de rol. Então eu vou começar lá. A menor nota é 5. Então eu venho aqui, já vou escrever o rol aqui do lado. Cadê? Rol. É 5. A próxima que eu vi lá foi 5,5. Aí depois 5,5. Depois a nota que a gente teve, maior do que isso, foi 7,5, que teve 2 e teve 2,8. 2,7,5 e 2,8. Então, a gente vai pegar aqui 7,5, 7,5, 8, 8. Aí, voltar lá. Então, o 5, 5,5, 7,5, 7,5, 8, 8, 9,5 e 10. 9,5 e 10. Então, próximo. Vai ser 9,5 e 10. Então, só para confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui um rol com total de 8. 8 alunos. Vamos confirmar se isso daí é verdade lá. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. São 8 alunos, então tá certinho. Então ali no XI, a gente começa a escrever a nota 5. Quantas vezes a nota 5 aparece? Uma vez. Professor, eu tô fazendo aqui no caderno que nem o da aula, tá? Ah, tá legal, fica legal. Depois pode mandar para mim que eu vejo. Tá? Tá bom. 5,5. Eu tenho uma também. Também. Oi? Eu ia falar uma vez também. 7,5 que tem 2, né? Aí tem 2. E o 8 também tem 2. O 9,5 tem uma. E o 10 também tem uma. Pronto, encerramos aqui. Então a gente tem como botar aqui um total. Na hora que montar agora a nossa tabela, a gente tem como botar um total aqui. Na verdade, esse total ficaria melhor colocado aqui embaixo. Não, era lá mesmo. Eu botei no lugar certo e depois
Botar o total aqui. Aí vai ficar 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era melhor o total aqui mesmo. Bota ele aqui, porque o total que a gente está marcando aqui é o total da nossa amostra. No nosso caso, o nosso não é uma amostra. O nosso é a nossa turma toda. Se é a turma toda que está tendo lá, então o que a gente está calculando é tudo em cima da população, a populacional, não é amostral, tá? Então, nosso dado aí, estamos trabalhando em cima do amostral. Perdão, do populacional, de toda a população nossa está aí. Toda a nossa turma está aí dentro. Então, só tem 8 alunos nessa turma só. Tá? Então, aí a gente começa a fazer o cálculo daí. Já temos a tabela com a frequência e as notas dela, e agora nós vamos calcular a média desses alunos em física. Então tu vai pegar, vai calcular aquilo ali, vai calcular essa média. Vou calcular a média aqui embaixo mesmo. Aí vai ser, professor, 5 mais 5,5 mais 7,5, 7,5, por assim por diante. Você pode fazer dessa maneira. Ou você pode fazer ela da outra maneira. 5 vezes 1 mais 5,5 vezes 1 mais 7,5 vezes 2 mais 8 vezes 2. Entendeu? Quando for dessa forma, a gente está fazendo ela ponderada. Quando a gente faz dessa outra forma que você está fazendo, é a média simples. Tá bom. Ou você soma tudo e divide por 8, ou você pega, multiplica cada uma pelo número de vezes que ela aparece e vai somando isso tudo. São duas maneiras para fazer. Eu vou fazer da outra e você faz dessa para provar que eu vou mostrar que vai dar o mesmo resultado. Tá? Tá bom. Então aqui, na hora que eu for calcular a média, eu vou calcular a média com U, com Mi. Porque como eu estou calculando da população e não da amostra, então eu não estou usando o X-barra. Se fosse da amostra, eu usaria o X-barra. Ah, mas eu botei com X-barra. Não tem problema, eu não vou te dar 0 por causa disso. O resultado é o mesmo. Ok? Então, Beleza. vamos fazer isso daqui. Porcaria é achar a ponta da caneta, onde que ela está no papel. Porque ela ficou tão pequenininha. E aí eu vou fazer daquela forma. Vou pegar a frequência dela, 1 vez vezes 5. Mais 1 vez vezes 5,5. Mais 2 vezes 7,5. Mais 2 vezes 2 vezes 8. Mais 1 vez vezes 9,5. Mais 1 vez vezes 10. Então eu botei a frequência vezes o valor xi para calcular a média. E eu vou dividir pelo número de frequências que tem. A frequência total dele é 8. Então a frequência total é 8. Então agora é só fazer essa conta. Deixa eu pegar a minha calculadora aqui, para não perder muito tempo com isso. Tá. Então, 5 mais 5,5 mais 15 mais 16 mais 9,5 mais 10.
61. Deu. Bateu com o seu aí? Aham. Aí eu dividi por 8. Pode falar? Pode. Deu aqui na calculadora, deu 7,625. Peraí, deixa eu só registrar aqui rapidinho aqui, ó. 61 por 8, e aí você descobriu que dava quanto? É 7,6. Mas só que tem que arredondar, né? Mas deu 7,6 certinho? Não, deu 7,625. 2,5, legal. Gente, na hora que fizer essas coisas, trabalha com pelo menos 2 casas depois da vírgula. Tá? Então, o nosso corte vai ser aqui, ó. Deixa eu mostrar. O nosso corte vai ser aqui, ó. Como esse número daqui é 5, você adiciona uma unidade. Quando for 5 ou maior do que 5, você adiciona uma unidade no anterior. Tá? Então vai ficar 7,63. Ok? Ok. Tá? Então aí a gente já tem a nosso primeiro resultado. Determine a média dos alunos Xavier em física. Então essa é a média deles em física. Até que não está ruim, né? Calcule o desvio médio dessa nota. Então o desvio médio da nota é você pegar o valor da nota e subtrair do valor da média. Aí você vai pegar, vai ver quanto que ela desviou. Só que aí é o desvio de um deles. Quando você fizer o do segundo, quando fizer o do terceiro, quando fizer o do quarto, do quinto até o oitavo, e aí depois somar isso tudo e dividir pelo número de desvios que você teve, aí você vai ter o desvio médio. Que é aquele cálculo maluco lá que o cara botou com aquela fórmula, mas que a gente está fazendo com uma outra fórmula. Uma forma mais simples de você enxergar aquilo. Tá? Então, o ideal seria que eu conseguisse copiar isso daqui para o outro lado. Se eu conseguisse. Eu teria que marcar e para depois copiar. Vai ser difícil, eu vou direto logo para coisa. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer um a um, na mãozinha, um a um a situação. Então, você pode pegar o menor menos o maior ou o maior menos o menor. O fato de você pegar o menor menos o maior, você vai acabar tendo como resposta um número negativo. Você fazer o maior menos o menor, é bom que vai dar sempre número positivo. E aí é exatamente aquela barra daquele módulo que tem na fórmula. Então eu vou fazer sempre do maior menos o menor, porque ele vai me dar sempre número positivo. Então eu tenho o meu número, a minha média, deixa eu botar logo a média aqui escrita, ela deu 7,63. 7,63. Então, 7,63. E agora eu vou calculando o desvio. O desvio em relação à primeira nota lá. Tá? Eu vou pegar 7,63 e subtrair de 5. Aí eu vou ter como desvio 1 é 2,63. Aí agora o desvio 2. O desvio 2 eu tenho lá 5,5. Então vai ser 7,63 menos 5,5. Então isso vai me dar... AL. Oi? É AL1, AL2. Aonde está falando a L? Ali antes do 63. Ah, não! Eu estou botando o desvio. Eu estou escrevendo aqui com o mouse, está uma droga.
É o D1, D2, é desvio 1, desvio 2. Ok. Né? Aí ele não, desculpa, desculpa a letra, mas aqui escrever com mouse está difícil mesmo. Por isso que eu estou pegando as outras, já que eu não consegui mandar, eu estou digitalizando elas todas e mandando para vocês digitalizadas, para evitar de ver essa coisa daí e ficar sem saber o que, que vai estudar direito. Então, isso daqui vai me dar 3 no final, 6 vai dar 1, e aqui vai ficar 7 menos 6, 2,13. O D3 agora, no D3 a gente tem 7,5. Então vai ser 7,63 menos 7,5. E aí, no D3, eu vou ter 0,13. Como a outra também é 7,5, então eu vou botar aqui que ele tem uma frequência 3, que vai ser 2. Então vai ficar 2 vezes o 0,13. Ou seja, vai dar 0,26. Esse produto daqui, ó, vai dar 0,26. Tá? Mas eu botei lá com 2, que é para mostrar para você da onde aparece naquela fórmula, aquele F que o cara coloca lá na frente, é daqui, ó, 2 vezes o valor 7,5 menos o 7,63. Entendeu? Só para você enxergar na fórmula que eu estou botando. Na verdade, eu poderia botar o D3, depois botar o D4, botar o 7,5 de novo. Tá? Só que como ele se repetiu... Oi? 0,3, aí vou ter que, já que aparece 2 vezes, o que eu vou ter que fazer mesmo? Fala você. Fala de novo que eu não entendi. Fala. Deu 0,13. Aí já que ele aparece 2 vezes, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico ele 2 por 2. Fica 2 vezes 0,13. Ok. Que vai dar 0,26. Aí você já não precisa de computar lá embaixo o outro 7,5, porque você já computou. Aí então não precisa botar o 0,26 não, né? Se você botar 2 vezes o 7,63 menos 7,5, se você botar uma vez ele, e depois você repetir ele de novo, aí você não bota 0,26. Mas se você só botar uma única vez e colocar o F3 aqui, ó, na frente, cadê? Deixa minha caneta aparecer de novo. Cadê você? Está aqui em cima. Quando você coloca o F3 aqui vezes D3, então você já está computando 7,5 2 vezes, essa diferença aqui 2 vezes. Tá bom. Tá? Então, quando eu vou colocar lá no final, vai ficar 2 vezes 0,13, que no final vai dar 2,26. Tá? O D4 eu não vou nem colocar. O D4 é o 7,5, porque o 7,5 eu já coloquei ele com 2 vezes. Então vou colocar o 8. Então vai ficar 8 menos 7,63. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou ter um F4 vezes o D4. Então, como eu tenho 2 vezes o valor, e qual é a diferença? A diferença é só fazer o cálculo agora. 8 menos 2, 7,63. Vai dar 0,37. Então vai ficar 2 vezes o 0,37. Tá? Então a gente tem esses valores aqui que vai acrescentando. O D5 vai ser o 9,5, né? A próxima é 9,5. Então vai ser 9,5 menos 7,63. Então você está vendo que eu estou botando sempre o maior menos o menor, aí eu só tenho número positivo.
Eu não tenho número negativo. Deu 1,87. Só fiz uma vez, estou acreditando que seja isso. Então vai ser aqui 1,87. E agora o D6, que vai ser o 10 menos 7,63. Então 10 menos 7,63, isso vai dar 2,37. 2,37. Então, eu já tenho todos os desvios, tá? Então, o que eu faço agora? Basta eu pegar... eu aqui, eu não botei o D5 aqui, e o D6 aqui. Então, agora eu tenho que somar esses desvios todos e dividir pelo número 8, que são 8 notas, então eu divido tudo por 8. Então agora é só fazer o somatório disso daí. Aí, na fórmula, é assim, ó, o somatório do FI vezes o desvio. Só que o desvio, como que a gente calculou? A gente calculou por xi menos x barra i, lá da fórmula. Isso daqui é o cálculo do desvio. Tá? E o F é o número de vezes que a gente fez. Então, como aqui foi uma vez, foi 1. Uma vez, 1. Aqui foram 2 vezes, botei 2 aqui, ó. O FI 2. Aqui foram 2 vezes, botei 2. Aqui foi uma vez, 1. E aqui 1 de novo. Então agora eu vou fazer o somatório, que é desse produto daqui. Tá? Então eu vou fazer o somatório disso tudo aí. Então, somatório, o próprio nome está dizendo, é só somar. Esse sigma maiúsculo quer dizer soma tudo. Então a gente vai fazer isso. Eu vou pegar aqui, botar aqui o somatório dessa coisa toda, vai ser igual a 263 mais 2,13 mais 2 vezes o 0,13, ou eu coloco 0,13 mais 0,13, ou eu coloco 0,26. Logo já direto, já é a multiplicação dos dois. 0,26 mais. Aí, 2 vezes o 0,37. Isso daqui vai dar 14, vai 1, dá 0,74. 0,74. 14, vai 1, 6, 7. Né? Isso. Mais 1,87. Mais 2,37. Então, tudo isso daí, e eu divido por 8. Aí eu vou ter o meu desvio médio. Então, na hora que fizer essa conta, começar aqui, eu faço aí tu faz aí, para a gente confirmar se o valor vai bater. Professor, Oi? por que o senhor divide por 8? Eu não entendi. Já vou falar contigo, tá? Deixa eu acabar de fazer a conta para não me perder aqui. Tá bom. Tá? Calma aí, professor. Vou fazer aqui e já te falo. Caramba, eu não sei não, mas eu acho que deu 10, hein? 10 certinho, não acredito. Vou fazer de novo. Calma aí que eu vou fazer aqui.
Deu 10 mesmo. Deu 10. Isso, aí você divide por 8 vai dar 1,25. Então esse é o desvio médio. Ok. Quem me perguntou há pouco tempo? Eu, Letícia. Letícia? Letícia, por que eu dividi? É porque eu estou fazendo a média dos desvios. Então, como que é a média dos desvios? Eu pego, somo todos os desvios e divido pelo número de desvio que teve. Se você contar quantos desvios nós fizemos 8. Aí você vai falar, mas você só botou até o D6. Sim, mas o D3 ele foi 2 vezes o valor. Então, aí já aparece o sétimo. E no D4, ele foi também 2 vezes o valor. E aí, 8. Entendeu? Ah, tá. Não, é porque eu também vi ali que só foi até o D6. Aí eu falei, ué, por que Sim, mas tem? porque no D3 eu fui 2 vezes. Então, na verdade, um que foi contado e o outro é que teria que acrescentar lá. Então, ficaria 7. E no D4 a mesma coisa. Um foi contado e o outro é o que a gente coloca. Aí ficaria 8. Ah, tá. Então, no E deixa eu te fazer total. outra pergunta. Mas é fácil. Quando você olhar para cá, ó, você vai ver que ele tem 8. Porque na hora que você somou todos os FIs, ele dá 8. Então você vai ter que dividir por 8 mesmo lá no nosso caso. A gente vai dividir por 8. Porque ele tem 8 Entendi. valores. Se ele tem 8 valores, ele vai ter 8 desvios. Entendi. E Tá? por que ele repetiu 2 vezes? Por que ele repetiu? É, 2 vezes. No Repetiu D4. porque esse cara tinha 2 vezes ele. Aqui, ó. Quando eu peguei o 7,5, teve 2 alunos que tirou. O Scott tirou 7,5 e o Gambit, né, o Remy, tirou 7,5. Então, como tenho 2 alunos que tiraram o mesmo valor, por isso foi 2. E o outro foi o que tirou 8. Tem a Tempestade e tem o Anjo. Os 2 tiraram 8. Então, como teve 2, aí por isso que eu multipliquei por 2. Entendi, Foi? obrigada. Nada. E aí a gente descobriu o desvio médio. O desvio médio disso daí é 1,25. Agora, o que está faltando a gente fazer? Está faltando a gente fazer agora o desvio, a variância. Para fazer a variância, gente, antes de você fazer o somatório, você tem que pegar aqui ó, o 263 e eleva ao quadrado. O 2,13 eleva ao quadrado. O 0,16 eleva ao quadrado. O 0, esse daqui deu quanto? Aqui é 0,26, né? Eleva ao quadrado. E aqui 0,74, eleva ao quadrado. Então você vai elevar ao quadrado antes de somar tudo. Então isso daí vai ser a tarefa de vocês. Vocês façam em casa. E aí na próxima aula a gente continua a partir daí. E já passou do horário já. Ok? Beleza. Entendeu o que tem que fazer? Vocês só vão pegar agora esses valores daqui, elevar ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado o 0,26, o 0,74, o 1,87 e o 2,37. Eleva isso tudo ao quadrado. Eleva um ao quadrado, o outro. Depois soma tudo e divide por 8. Quando você fizer isso, você conseguiu a variância. Aí depois, quando você tiver o resultado da variância, você pega raiz quadrada disso. Aí você tem o valor do desvio médio. Perdão, o desvio padrão, médio padrão. Ou padrão médio. Ok? Professor, repete aqui de novo. Levar ao quadrado o resultado e depois somar tudo e dividir por 8. Isso. Vai dar o quê? Variância. Peraí. Variância, né? Isso. Aí você vai ter a variância. Depois, você vai pegar esse valor da variância e você coloca ele dentro da raiz quadrada. Tira a raiz quadrada dele.
Então, quando você vê qual é a raiz quadrada desse valor da variância, você, na verdade, acabou de calcular o desvio padrão, que é o final do nosso programa ali, do que a gente teria que fazer. Aí eu corrijo isso na próxima aula, porque a mulher já me chamou já para almoçar umas 3 vezes já. Então eu só tenho que só tirar da raiz, né, professor? No desvio padrão é só a raiz quadrada daquilo ali, da variância, aí você vai ter o valor. Aí manda para mim depois que eu corrijo isso para você. Tá? Oi? Manda para mim depois que eu corrijo para você lá e vejo se ficou legal. Tá bom. Mas de qualquer forma, eu na próxima aula eu vou dar continuação nisso daí, a gente corrige a partir daí. Provavelmente eu já vou estar com ela toda digitalizada para vocês, para facilitar o estudo. Falou, gente? Um abração, uma boa tarde para vocês. Desculpa aí o pessoal tarde da manhã, a pane que deu, mas é tudo independe da minha vontade. Por mim, eu gostaria de ficar aqui direto, brincando aqui com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana, professor. Para vocês também. Valeu.